O som do vento noturno acariciava as lápides do cemitério, um sussurro constante que parecia guardar segredos antigos e promessas esquecidas. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde o passado e o presente se fundiam em um cenário eterno de mármore e granito. Foi aqui que tudo começou. Meu avô costumava me contar histórias de terror quando eu era criança, relatos de fantasmas e espíritos que vagavam pela terra em busca de vingança. Nunca os levei a sério, considerando-os apenas contos para assustar os mais jovens. No entanto, essas lembranças começaram a adquirir um significado mais sombrio e tangível quando eventos estranhos começaram a ocorrer em nossa casa. A primeira pista foi uma nota misteriosa. Era um pedaço de papel amarelado, desgastado pelo tempo, que encontrei sobre a minha mesa uma manhã. "O retorno está próximo", dizia, em uma caligrafia retorcida e antiga. No início, não dei muita importância, pensando que fosse uma brincadeira de mau gosto de algum amigo. Porém, as coisas começaram a escalar rapidamente. Na noite seguinte, enquanto me preparava para dormir, encontrei um objeto estranho na minha cabeceira. Uma chave antiga de ferro enferrujado que eu não reconhecia. Sua presença me causou um calafrio, uma sensação de que algo não estava certo. Guardei-a em uma gaveta, tentando ignorar a crescente inquietação em minha mente. Com o passar dos dias, as notas e os objetos antigos tornaram-se mais frequentes. Um velho relógio de bolso apareceu na sala de estar, com os ponteiros parados exatamente à meia-noite. Uma fotografia em sépia de um homem com expressão sombria foi deixada na cozinha. Seus olhos pareciam me seguir aonde quer que eu fosse. A caligrafia nas notas era sempre a mesma, e as mensagens tornaram-se mais pessoais e ameaçadoras. "Os pecados dos pais recaem sobre os filhos", dizia uma. "O passado não pode ser enterrado", alertava outra. Decidi investigar a origem dessas perturbações, convencido de que havia uma conexão com a história da nossa família. Lembrei-me das histórias do meu avô e comecei a vasculhar os arquivos familiares, descobrindo um passado obscuro que havia sido cuidadosamente escondido. Um nome surgia repetidamente: Jeremias Nunes. Jeremias havia sido o coveiro da cidade há quase um século. Segundo os registros, ele fora maltratado e humilhado pelos habitantes locais, tratado como um pária por razões que nunca ficaram totalmente claras. Os rumores falavam de bruxaria e pactos sombrios, mas não havia provas concretas. O que era certo é que sua vida fora miserável, marcada pelo desprezo e isolamento. Descobri que meus antepassados estavam entre aqueles que mais o perseguiram. Meu bisavô, em particular, fora um dos piores. As histórias falavam de espancamentos e humilhações públicas, de abusos constantes que deixaram Jeremias um homem quebrado e amargurado. Ele morreu sozinho e esquecido, enterrado em uma cova sem nome no mesmo cemitério onde trabalhara a vida toda. Com cada nova revelação, minha inquietação crescia. Sentia que havia despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. Não podia evitar me perguntar se Jeremias estava por trás de tudo isso, buscando vingança do além. As noites tornaram-se insuportáveis, cheias de pesadelos e sussurros inaudíveis que pareciam emanar das sombras do meu quarto. Uma noite, decidi enfrentar meus medos. Com a chave enferrujada em mãos, dirigi-me ao cemitério. A lua cheia iluminava o caminho e o vento soprava com uma força quase sobrenatural. Caminhei entre as lápides, sentindo que cada passo me aproximava mais da verdade. Cheguei à cova sem nome, marcada apenas por uma cruz de madeira cravada na terra. O ar ao redor tornou-se gelado e o silêncio era ensurdecedor. Com mãos trêmulas, usei a chave para abrir uma velha caixa de metal que havia desenterrado. Dentro, encontrei mais notas, todas dirigidas a mim. "Sua linhagem pagará pelos pecados do passado", dizia uma. "O ciclo de vingança não pode ser quebrado", alertava outra.
De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente, encontrando-me face a face com a figura espectral de Jeremias. Seus olhos eram poços de escuridão infinita, cheios de dor e ódio acumulados ao longo dos anos. Não podia me mover, paralisado pelo terror. Naquele momento, compreendi que não havia como escapar. Jeremias não buscava apenas vingança, mas justiça pelos males que sofrera. Sua ira não era apenas contra mim, mas contra toda a minha família. Caí de joelhos, sentindo uma opressão no peito que me roubava o ar. As semanas seguintes foram um inferno. Minha saúde começou a deteriorar, e os eventos estranhos tornaram-se ainda mais intensos. As notas apareciam em lugares impossíveis, e os objetos antigos me perseguiam onde quer que eu fosse. Meus parentes começaram a experimentar o mesmo, cada um enfrentando seu próprio tormento pessoal. Finalmente, decidimos nos reunir e tentar encontrar uma solução. Fomos ao cemitério juntos, buscando alguma forma de apaziguar o espírito vingativo de Jeremias. Oferecemos desculpas e preces, deixando oferendas em sua tumba. Mas nada parecia ser suficiente. Sua ira não podia ser aplacada por simples palavras. O clímax ocorreu em uma noite tempestuosa. Um raio iluminou o céu enquanto nos reuníamos mais uma vez no cemitério. Desta vez, não era apenas Jeremias nos esperando. Figuras espectrais de outras vítimas de nossa família começaram a aparecer, todas exigindo justiça. Foi então que compreendemos a verdadeira magnitude de nossos pecados. Não era apenas Jeremias que havia sido maltratado e humilhado. Nossa família deixara um rastro de sofrimento ao longo das gerações, e agora todos esses espíritos buscavam retribuição. Caí de joelhos novamente, implorando por perdão. Senti uma mão gelada em meu ombro e, ao levantar o olhar, vi o rosto de Jeremias não mais cheio de ódio, mas de uma tristeza profunda. Em seus olhos vi uma centelha de compreensão. Entendi que ele não buscava apenas vingança, mas reconhecimento e arrependimento genuíno. Prometemos corrigir os erros de nossos antepassados, dedicar nossas vidas a ajudar os outros e assegurar que as injustiças do passado não se repetissem. Com o tempo, os eventos estranhos começaram a diminuir e as notas deixaram de aparecer. Mas nunca esquecerei a lição aprendida naquelas noites de terror. O passado nunca pode ser enterrado completamente. Sempre encontrará uma maneira de ressurgir, exigindo justiça e reconhecimento. E assim, nossa família foi obrigada a enfrentar seus próprios demônios, garantindo que as sombras de nossos erros não voltassem a nos assombrar. Embora a calma tenha retornado eventualmente, o eco da vingança de Jeremias perdura em nossa memória, um lembrete constante de que devemos viver com integridade e compaixão para que os fantasmas do passado não encontrem razões para voltar. A escuridão havia caído sobre o cemitério quando iniciei meu turno de vigia noturna. Era uma noite sem lua e as sombras pareciam se estender e contrair a cada movimento da lanterna em minha mão. Meu nome é Jorge e estava há poucas semanas trabalhando como vigia no antigo cemitério de São Mateus, um lugar que testemunhara séculos de história e muitas histórias enterradas sob sua terra sagrada. O cemitério tinha uma atmosfera inquietante que se intensificava durante a noite. As velhas lápides cobertas de musgo e líquen pareciam sussurrar segredos à medida que eu caminhava entre elas. Havia ouvido rumores sobre o lugar, histórias de rituais sombrios e espíritos inquietos, mas sempre as descartara como meras superstições. Uma noite, enquanto patrulhava perto da capela abandonada no centro do cemitério, algo chamou minha atenção. Uma pedra solta no chão
revelou uma pequena caixa de madeira quase completamente enterrada. Peguei-a, notando sua antiguidade e o estranho símbolo gravado em sua tampa. A curiosidade me levou a abri-la, e dentro encontrei um velho diário, suas páginas amareladas e frágeis pelo tempo. Levei o diário para minha pequena sala no galpão do vigia e comecei a lê-lo sob a luz fraca de uma lamparina. O diário pertencia a um homem chamado Sebastião, que viveu no século XVII e se descrevia como um caçador de bruxas. As primeiras entradas detalhavam sua vida e sua missão de erradicar a bruxaria, mas logo as páginas começaram a relatar algo muito mais sombrio. Sebastião havia descoberto que o cemitério de São Mateus era o epicentro de um culto que praticava rituais obscuros. Descrevia com detalhes como rastrear os líderes do culto e testemunhar as cerimônias que invocavam entidades demoníacas. Em sua última entrada, Sebastião mencionava um ritual final que realizaria para selar o lugar e aprisionar as almas dos bruxos para sempre. À medida que lia, uma sensação de inquietação crescia dentro de mim. As palavras de Sebastião pareciam ganhar vida, e eu quase podia ouvir os gritos e lamentos daqueles condenados por suas ações. Fechei o diário, sentindo que algo não estava certo, mas tentando racionalizar tudo como uma simples história antiga. Naquela noite, enquanto fazia minha ronda habitual, os acontecimentos estranhos começaram. Primeiro, ouvi sussurros entre as lápides, vozes que não pertenciam a nenhum ser vivo. Parei, tentando localizar a origem dos sons, mas só encontrei o silêncio opressor da noite. Continuei meu caminho, mas o mal-estar em meu peito não diminuía. Os dias se passaram e as experiências paranormais se intensificaram. Comecei a ver sombras que se moviam na periferia da minha visão, figuras escuras que desapareciam assim que eu tentava focá-las. A temperatura caía repentinamente, sem razão aparente, e frequentemente sentia como se alguém me observasse das profundezas da noite. Certa noite, enquanto percorria o cemitério, encontrei-me diante da antiga capela, que sempre estivera trancada com um cadeado enferrujado. Estava aberta, com as portas entreabertas. Uma brisa gelada emanava do interior, e minha lanterna mal penetrava a escuridão além do umbral. Contra meu melhor julgamento, entrei. O interior da capela estava coberto de poeira e teias de aranha, mas o que mais chamou minha atenção foi o altar. Lá, gravado na pedra, estava o mesmo símbolo que havia visto na caixa de madeira. No centro, havia uma pequena abertura, como se algo estivesse destinado a ser encaixado ali. De repente, um vento forte varreu o lugar, apagando minha lanterna e mergulhando-me na escuridão total. Senti uma presença atrás de mim, algo antigo e malévolo. Girei nos calcanhares e vi com uma clareza aterradora a figura de um homem vestido com roupas do século XV, o rosto coberto por uma máscara de ferro. Era Sebastião, ou pelo menos seu espectro. Em sua mão, segurava uma velha tocha que iluminava seu rosto com uma luz sinistra. Seus olhos eram poços vazios de desespero e ódio. Naquele momento, soube que o caçador de bruxas havia sido despertado e que sua caçada eterna havia começado mais uma vez. Corri para fora da capela, meu coração batendo freneticamente e meus pensamentos nublados pelo medo. Mas não podia fugir de sua presença. Nos dias seguintes, objetos em minha casa começaram a se mover sozinhos e encontrava notas escritas com uma caligrafia antiga, advertindo-me para não interferir. As fronteiras entre minha realidade e a dele tornavam-se cada vez mais tênues. Em uma das visões, vi como Sebastião realizara seu ritual final no cemitério, aprisionando as almas dos bruxos em um círculo de fogo. Mas algo saíra errado. Em vez de selar o mal, ele próprio ficara preso em sua armadilha, condenado a caçar os descendentes daqueles que jurara destruir. Compreendi que minha única opção era terminar o ritual que Sebastião havia começado.
Voltei ao cemitério, desta vez levando comigo o diário e uma réplica do símbolo que havia encontrado na capela. Segui as instruções do diário, reconstruindo o círculo de fogo e recitando as palavras em latim que Sebastião havia escrito com sua própria mão. A noite estava em seu ponto mais escuro quando completei o ritual. Senti uma presença poderosa ao meu redor, e o ar tornou-se denso e carregado de energia. O espectro de Sebastião apareceu mais uma vez, mas desta vez não estava sozinho. As figuras dos bruxos que ele havia caçado também emergiram, seus rostos deformados pelo sofrimento e ódio. O círculo de fogo acendeu-se com uma intensidade cegante, e as almas aprisionadas começaram a ser absorvidas pela luz. Sebastião gritou, um som que ressoou por todo o cemitério, enquanto sua forma espectral era arrastada para o centro do círculo. As chamas consumiram tudo em seu caminho, e senti uma liberação no ar, como se um peso invisível houvesse sido levantado. Quando as chamas finalmente se apagaram, o cemitério ficou em silêncio absoluto. As sombras que antes rondavam desapareceram, e a atmosfera opressiva se dissolveu. Fiquei ali, exausto, mas aliviado, sabendo que havia terminado o que Sebastião não pôde. O diário transformou-se em cinzas em minhas mãos, levando consigo os últimos vestígios do caçador de bruxas e sua caçada eterna. Desde aquela noite, o cemitério de São Mateus voltou a ser um lugar de descanso e paz, livre das sombras do passado. Nunca falei sobre o que aconteceu com ninguém. Sabia que a história era incrível demais para ser acreditada, mas sempre que passo perto do cemitério, sinto uma conexão profunda com os eventos que ocorreram lá. E, embora as noites tenham voltado a ser tranquilas, estarei sempre vigilante, lembrando que há forças no mundo que não devem ser perturbadas. Meu nome é Sebastião, tenho 25 anos, e o que estou prestes a relatar aconteceu quando eu tinha pouco mais de 10 anos. Naquela época, morava com meus pais em um bairro que ficava muito próximo a um cemitério. A comunidade estava apenas começando a se formar, e havia apenas um punhado de casas, talvez cerca de 20. Apesar disso, éramos muitas crianças na mesma faixa etária. E não era como agora, com muitas casas e iluminação pública abundante. Enfim, foi lá que passei minha infância e adolescência. Meus amigos e eu gostávamos de brincar de esconde-esconde, e quase todas as tardes nos reuníamos para jogar até que anoitecesse. Eu sempre me escondia no mesmo lugar, atrás de uma pedra muito grande que ficava a poucos metros da cerca do cemitério. Nunca tinham me encontrado ali. Não sei se era porque meus amigos tinham muito medo do lugar, ou simplesmente porque não pensavam em procurar por lá. O fato é que aquele esconderijo era imbatível, até que um dia Luísa o descobriu e tive que pensar em outro. Naquela vez, já era um pouco tarde quando conseguimos nos reunir para brincar. Nicolas ficou responsável por contar, e todos nós corremos para nos esconder. Como meu esconderijo preferido já havia sido descoberto e eu sabia que seria o primeiro lugar onde me procurariam, tive a péssima ideia de entrar no cemitério. Estava certo de que ninguém se atreveria a me buscar lá. Entrei no cemitério e me escondi atrás de um túmulo grande com forma de castelo medieval. Estava todo pintado de branco e parecia pertencer a uma família muito rica, pois era muito bem decorado. Pensei que ali seria impossível me encontrarem, e na verdade era mesmo. O tempo passou e ninguém se aproximou. Também não ouvia suas vozes, então decidi sair, pois já estava lá parado há muito tempo e começava a escurecer. Mas não seria tão simples. Os moradores daquele cemitério não pretendiam facilitar minha saída e estavam me preparando uma surpresa. De repente, comecei a ouvir sons estranhos que nunca antes havia escutado.
vi uma sombra voando e parando na minha frente. Tenho a vaga ideia de que a vi sair daquele túmulo de concreto à minha frente, atravessando as paredes como se fossem uma porta aberta. Estava apavorado e com vontade de gritar, mas não conseguia fazer nada além de olhar para aquilo que, com movimentos claros e bem definidos, dançava diante dos meus olhos como se quisesse zombar de mim. Pouco a pouco, fui distinguindo a forma daquela sombra vestida com uma túnica negra e um chapéu muito grande. Depois, vi outra chegar, e mais outra, até estar completamente cercado. A primeira sombra, que estava bem na minha frente, começou a falar comigo. "Venha", dizia. Só podia ver suas mãos muito brancas e delicadas, mãos de mulher. Ela me dizia que tinha muitos brinquedos para mim se eu a acompanhasse. Depois que começou a falar, o medo foi desaparecendo. Eu me sentia como se estivesse sonhando e algo me impulsionava a estender a mão em sua direção. Por sorte, meus amigos já estavam me procurando e me chamavam para sair, dizendo que eu já tinha vencido. Mas eu estava imóvel, incapaz de realizar o menor movimento além de respirar. A sombra continuava ali, e eu corria um perigo que era incapaz de calcular. Meus amigos, ao ver que não me encontravam, perceberam que algo estava errado. Geralmente, quando me chamavam, eu sempre aparecia, e dessa vez não foi assim. Assustados, foram falar com minha mãe. Quando ela chegou, eu já estava recobrando a consciência e só dizia: "O que aconteceu? Por que estão todos aqui?" Eles me explicaram que estavam me chamando e eu não respondia. Naquele dia, contei à minha mãe o que havia visto. Levei uma bronca e fiquei 2 dias de castigo sem poder sair para brincar. Ela me disse que nunca deveríamos brincar até tão tarde, e muito menos entrar no cemitério. Se não fosse por meus amigos que vieram me buscar, a história poderia ter sido diferente. Desde então, obedeci ao que minha mãe ordenou. Nunca mais voltei a brincar até tão tarde, e muito menos dentro do cemitério. Sim, eu sei que meus tios me veem como se eu fosse seu filho, aquele que tanto lutaram para ter e que a vida lhes negou. Mas, cada vez que ia passar uns dias na casa deles, à noite eu sentia um medo terrível e até me arrependia de ter ido. Os dias no povoado onde vivem meus tios eram maravilhosos. Como já disse, eles me viam como o filho que não puderam ter. Por isso, sempre se esforçavam para me fazer sentir bem. Levavam-me para passear e faziam o possível para satisfazer cada um dos meus caprichos. Sei que agora mesmo vocês não entendem do que estou falando, nem o porquê da minha reação se acabei de dizer que lá eu era tratado como um menino mimado, pois o problema não estava no dia, mas na noite, quando meus tios iam dormir em seu quarto, e eu ficava naquele quartinho que ficava nos fundos da casa. Esse quarto ficava exatamente de frente para o cemitério municipal. Toda vez que o assunto sobre o cemitério surgia, meu tio costumava dizer que não havia nada a temer, que os que estavam lá dentro não podiam sair, mesmo que quisessem. Ele era completamente ateu, apesar de ser descendente de uma família de fé católica. Em contrapartida, minha tia era mais flexível ao emitir sua opinião. Dizia que, se eu sentisse medo, era melhor não olhar pela janela e mantê-la fechada, e que se ficasse insuportável, era para chamá-la que ela viria. Mas eu, garoto teimoso, sempre acabava desobedecendo, e quando minha tia ia para o quarto dela, eu me levantava e até saía na varanda para espiar os movimentos do vigia. E embora normalmente devessem ser 4 vigias, havia apenas 2, um em cada turno, um senhor de certa idade e outro um pouco mais jovem. Havia algo que chamou minha atenção. Uma noite, vi o vigia mais velho sair do cemitério pouco antes da meia-noite e seguir sempre na mesma direção.
Sorri, pensando que aquele senhor era um trapaceiro que ia para casa dormir e retornava de manhã fresco como uma alface para entregar seu turno sem ter se desvelado nem cuidado de nada. Vi isso acontecer várias vezes. O mais jovem não. Esse sim passava a noite dando voltas pelo cemitério, ao menos nos intervalos de tempo em que eu me fazia de agente secreto observando o lugar. Os dias passaram e já havia se tornado um hábito olhar para o cemitério à noite. Pouco a pouco tinha conseguido perder o medo. Se eu lhes disser que vi algo aterrador, ou ao menos misterioso em todo esse tempo, estaria mentindo. Lá não acontecia nada fora do comum, a não ser as saídas noturnas do vigia. Mas bem, aquele senhor era um trapaceiro, e não havia mistério nisso, ou pelo menos era o que eu pensava. Em cada turno a mesma coisa. Em um turno, o mesmo senhor saindo do cemitério à mesma hora e seguindo a mesma rota. No outro, o vigia percorrendo o cemitério e depois se ocultando dentro da sala de registros, imagino que para dormir. Nas minhas últimas férias escolares, conheci 2 garotos que tinham mais ou menos a minha idade, Benito e Jesus. À tarde, vinham me buscar para irmos jogar bolinha de gude, e até me emprestavam as deles porque eu não tinha. Assim, ao longo dos dias, fomos fazendo amizade. Em uma ocasião, enquanto jogávamos na rua, vimos passar o senhor que cuidava do cemitério à noite. Passou por nós e nem sequer nos cumprimentou. Quando estava a uma distância segura, comentei que tinha visto como aquele senhor saía todas as noites do cemitério para ir dormir em casa, que apesar de já estar com os cabelos brancos, era um trapaceiro. Jesus o defendeu, dizendo que era um pobre velho e que estava mal da cabeça. Mas Benito retrucou, contando que diziam no povoado que ele saía porque lá aconteciam coisas muito estranhas e que ele estava consciente disso. Vamos, Benito, não me diga que você é desses tolos que acreditam nessas histórias de fantasmas que saem à noite de suas tumbas para assustar os vivos, disse eu, soltando risadinhas zombeteiras que não agradaram nem um pouco ao meu amigo. Você não acredita? Zrenia perguntou-me sério. Meu riso se desfez quando vi aquela expressão em seu rosto e não me atrevi a voltar a zombar. Apenas fiquei ali esperando que ele continuasse falando. Se você não acredita em fantasmas, eu o convido a entrar à noite no cemitério. Aposto que não tem coragem, disse ele. O desafio estava lançado. Se eu me negasse a aceitar, seria alvo de zombarias por muito tempo, e por isso decidi aceitar. Quer fazer isso esta noite mesmo? Loguei com o rosto tão sério quanto o dele, mas ele disse que era melhor esperarmos mais algumas noites, que me avisaria quando. E então, se foram. Sabia que eles tinham ficado muito chateados comigo por minha zombaria e não tinha certeza de quanto tempo permaneceriam assim. Mas foi só por aquela noite. No dia seguinte, vieram à casa dos meus tios como sempre e saímos para brincar. O assunto não foi mais mencionado até alguns dias depois, quando Benito me perguntou se eu tinha coragem de aceitar o desafio que ele havia proposto. Será esta noite, disse ele. A princípio pensei que ele havia combinado com outros garotos para me assustar, e por isso o atraso na aventura. Mas mesmo assim, disse que sim, que aceitava, e combinamos a hora e o lugar onde nos encontraríamos. Considerando que eu era o único de fora, eles viriam me buscar. Eu só precisava ficar acordado, esperando o sinal deles. Do balcão do meu quarto, vi quando o velho saiu do cemitério e, dando a volta, caminhou até a pequena casa que ficava logo atrás. Em seguida, ouvi o assobio de Benito e saí. Meus amigos me esperavam lá embaixo. Saí do quarto com muito cuidado, para não fazer barulho, e com passos silenciosos, desci até o primeiro andar e saí para a rua. Meus tios estavam profundamente adormecidos, pois não sentiram nada, apesar de que, na escapada, me enrosquei em uma mesinha da sala e acabei derrubando um vaso com flores ornamentais que decorava o ambiente. Depois de fechar a porta e colocar a chave no bolso da calça, caminhei até onde meus amigos me esperavam. Ao me verem,
Disseram que eu ainda estava a tempo de desistir e voltar à segurança do meu quarto, que se decidisse entrar com eles no cemitério naquela noite, seria ciente de que as coisas poderiam se complicar e não poderiam garantir que eu gostaria do que veria lá dentro. Claro que vou, respondi sem pensar e sem imaginar tudo o que me esperava por entrar em um cemitério à noite. Lembro que o céu estava adornado por uma enorme lua cheia. Talvez esse fosse o motivo pelo qual Benito escolheu aquela e não outra noite para nos aventurarmos no terreno proibido. Demos a volta quase correndo, porque ele disse que devíamos nos colocar a salvo antes que tudo começasse ou seríamos descobertos. Naquele momento não entendi do que ele estava falando, mas decidi fazer tudo o que ele dizia, pois de certa forma ele era o líder dos três e o único que conhecia cada detalhe do que iríamos ver naquela noite. Entramos por um buraco que havia no final, pelo lado direito, na parte que era conhecida como Os Esquecidos, porque era a mais antiga, e geralmente os que estavam ali não tinham familiares que cuidassem deles. Por isso, tudo parecia em total abandono. Vamos entrar, disse Benito, empurrando a velha porta de um dos túmulos. Nós o seguimos e nos jogamos no chão. Ainda não tinha ideia do que meus olhos iriam ver, mas meu coração já estava muito assustado e começava a me arrepender de ter seguido Benito. Ficamos ali quase meia hora. Já estava um pouco cansado de estar deitado no chão daquele túmulo sujo e frio. Aproximei-me de Benito e disse que iria embora, que já estava cansado de estar ali e nada a acontecer. Mas ele fez um sinal com o dedo para que eu me calasse e disse: "É tarde para isso. Eles já estão aqui." Eu não sabia quem eram eles, mas a forma como ele falou provocou em mim um estupor, e voltei ao lugar onde tinha permanecido até então. De lá, pude ver luzes que se filtravam pelas frestas da madeira da velha porta. Quando isso aconteceu, Jesus se encolheu no canto. Seu medo era notável. Ele já sabia do que se tratava, pois já havia visto outras vezes. Benito aproximou-se da porta, quando os cânticos e tambores começaram. Aproveitando o barulho, ele se aproximou de mim e disse que era o momento, que se eu quisesse ver o que acontecia lá fora, deveria olhar por uma das frestas, mas que, acontecesse o que acontecesse, eu não poderia gritar ou colocaria em perigo a integridade física dos três. Por um momento hesitei. Entendi que não se tratava de uma brincadeira e que não havia a menor possibilidade de que tudo aquilo fosse planejado por ele para me assustar, pois os olhos de Jesus gritavam que era real, e eu já não tinha certeza se queria ver. Mas não podia desistir agora, ou tudo teria sido em vão. Se o fizesse, teria que suportar as zombarias de Benito todo o tempo que permanecesse na casa dos meus tios. Com passos trêmulos, aproximei-me da porta. Benito veio comigo. Talvez ele imaginasse minha reação e não podia correr riscos. Quando me inclinei para colocar meus olhos perto da porta, ele me deteve e perguntou novamente: "Tem certeza de que quer ver?" "Claro, foi para isso que vim", respondi e olhei para fora. Ainda me lembro e meus nervos colapsam, minha respiração se corta e meu coração dispara, pois lá fora pude ver o que é conhecido na tradição popular como a Dança dos Mortos. Lá fora havia um grupo de pessoas, todas vestidas de branco e com velas nas mãos, organizadas em um círculo, realizando um ritual onde os espíritos saíam de suas tumbas. Eu estava em tremores, pois nunca imaginei que algo assim pudesse existir. Quase gritei, mas a mão de Benito tapou minha boca e impediu que eu o fizesse. Depois disso, me encolhi como Jesus e não voltei a olhar. Os tambores, as luzes e os cânticos continuaram até o amanhecer. Quando a tranquilidade retornou, saímos do cemitério e voltamos para nossas casas. No dia seguinte, liguei para meus pais virem me buscar. Nunca lhes contei o que aconteceu naquela noite, mas também não voltei à casa dos meus tios por muito tempo.
A névoa matinal envolvia o antigo cemitério, criando uma atmosfera de silêncio e desolação. Caminhava entre as lápides cobertas de musgo, sentindo o peso da história a cada passo. Este lugar, esquecido pelo tempo e pela memória, havia sido testemunha de tragédias inomináveis e mistérios sem solução. Herdei a pequena casa de campo próxima ao cemitério da minha avó, que sempre me advertia para evitar o lugar após o anoitecer. Costumava pensar que seus avisos eram apenas superstições de uma mulher idosa, mas logo descobriria o quanto estava enganado. Tudo começou em uma manhã fria de outubro. Enquanto passeava pelo cemitério, notei algo estranho. Uma das tumbas de crianças estava aberta. A lápide, pertencente a um menino chamado Tomás, estava inclinada e a terra revolvida. Aproximei-me com cautela, sentindo uma inquietação crescente. Olhei dentro da sepultura e vi que estava vazia. O ar tornou-se mais pesado e senti que alguém me observava. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém, apenas a espessa névoa que começava a subir entre as lápides, envolvendo tudo em seu caminho. Decidi retornar para casa, tentando afastar a sensação de estar sendo vigiado. Nos dias seguintes, mais surpresas inquietantes surgiram. A cada manhã, encontrava mais túmulos de crianças abertos, todos vazios. Os nomes nas lápides repetiam-se em minha mente: Ana, Pedro, Sofia. Todos haviam morrido em tenra idade e em circunstâncias misteriosas. Comecei a investigar nos arquivos da biblioteca local e descobri que todas essas crianças haviam falecido em um curto período no início do século XX, e as causas de suas mortes nunca foram esclarecidas. Uma noite, acordei sobressaltado por um ruído estranho. Levantei-me e olhei pela janela. A névoa era tão espessa que mal podia ver o cemitério. No entanto, pude distinguir pequenas figuras movendo-se lentamente entre as lápides. Pareciam crianças, mas seus movimentos eram antinaturais, como se estivessem flutuando. Meu coração batia forte enquanto observava a cena. As figuras dirigiam-se a uma antiga cripta situada no centro do cemitério, conhecida como a Cripta das Crianças. Esta estrutura havia sido construída para abrigar os corpos das crianças que morreram em circunstâncias misteriosas. Ninguém se aventurava perto da cripta, pois dizia-se que era assombrada. Decidi que era hora de enfrentar meus medos e descobrir o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, munido de coragem, dirigi-me à cripta. A porta de ferro forjado estava enferrujada e mal se mantinha fechada. Com um empurrão, consegui abri-la e uma rajada de ar gelado atingiu meu rosto. O interior da cripta era escuro e úmido. Desci os degraus de pedra, sentindo cada um deles sob meus pés trêmulos. Um odor de terra e decomposição impregnava o ar. A luz da minha lanterna mal iluminava o caminho, revelando caixões alinhados ao longo das paredes. Enquanto avançava, vi algo que me deixou sem fôlego. Os caixões estavam abertos e vazios, assim como os túmulos no exterior. A sensação de ser observado intensificou-se, e sussurros começaram a encher o espaço. Não podia entender as palavras, mas o tom era de desespero e tristeza. Decidi continuar, impulsionado por uma mistura de curiosidade e temor. Ao chegar ao fundo da cripta, encontrei um grande sarcófago de pedra. A tampa estava parcialmente aberta, e dentro vi um antigo livro coberto de poeira. Peguei-o com cuidado e o abri. As páginas estavam repletas de símbolos estranhos e textos em latim. Não podia entender tudo, mas senti que continha a chave para compreender o que estava acontecendo. Retornei para casa com o livro, decidido a decifrar seu conteúdo. Passei noites inteiras estudando os símbolos e tentando traduzir o texto. O que descobri foi aterrorizante. O livro continha rituais de necromancia e relatos de práticas sombrias realizadas no cemitério. Ao que parecia, um grupo de ocultistas havia utilizado as crianças em seus rituais, sacrificando-as.
Suas almas agora vagavam pelo cemitério, buscando justiça ou vingança. Compreendi que precisava fazer algo para libertá-las de seu tormento eterno. Decidi realizar um ritual de purificação descrito no livro, na esperança de que isso as ajudasse a descansar em paz. Na noite do ritual, o cemitério estava coberto por uma névoa ainda mais espessa que o habitual. Dirigi-me à cripta com todos os elementos necessários: velas, ervas e o livro. Preparei um altar improvisado e comecei a recitar as palavras em latim. À medida que o fazia, os sussurros ao meu redor intensificaram-se, enchendo a cripta com um coro de lamentos. De repente, a temperatura caiu drasticamente e as velas se apagaram. Fiquei na escuridão total, sentindo presenças ao meu redor. Olhos brilhantes apareceram na penumbra, mirando-me fixamente. Sabia que eram os espíritos das crianças, esperando que eu cumprisse minha promessa de libertá-las. Continuei o ritual, minha voz tremendo enquanto pronunciava as palavras finais. Uma luz suave começou a emanar do livro, iluminando a cripta. Os espíritos aproximaram-se da luz e, por um momento, seus rostos mostraram uma expressão de paz. Então, um a um, começaram a desaparecer, como se finalmente encontrassem o descanso que tanto desejavam. Quando o último espírito desapareceu, a luz do livro se extinguiu e a cripta ficou em silêncio. Saí para o exterior, sentindo uma estranha calmaria no ar. A névoa havia se dissipado e o cemitério parecia mais tranquilo, como se um peso pesado tivesse sido levantado. Desde aquela noite, não voltei a ver as figuras infantis na névoa, nem encontrei mais túmulos abertos. A história do cemitério ficou gravada em minha memória como um lembrete dos horrores que podem espreitar no passado e da importância de enfrentar nossos medos e buscar a verdade, não importando quão aterradora possa ser. Nunca soube exatamente o que havia desencadeado os eventos no cemitério, mas uma coisa era certa: as crianças finalmente encontraram a paz que lhes fora negada por tanto tempo. E embora a tranquilidade tenha retornado, o eco de seus sussurros ainda ressoa em minha mente, lembrando-me sempre do preço dos segredos sombrios e do poder da redenção.